Bom dia, sexto ano, mais uma vez aqui, o professor Eduardo Moura, no Colégio Espaço Livre, beleza? Então, vamos aqui dar continuidade. Lembrando que na nossa sala de aula virtual da semana passada, ok? Eu trabalhei com vocês, a divisão, o porquê, o motivo da divisão do grandioso Império Romano do Ocidente e depois a sua separação política, E o nosso foco não é mais o Império Romano do Ocidente, a parte oeste do Império Romano. Agora nós vamos estudar o chamado Império Romano do Oriente, Ou a chamada civilização bizantina. Vocês não podem se esquecer que esse conceito de civilização, eu trabalhei com vocês o conceito de civilização no começo do ano. É importante que no curso de História, certo? A gente tenha a compreensão desse conceito de civilização. Que eu irei, na nossa próxima sala de aula virtual, eu irei retomar esse conceito de civilização, que é para que vocês possam compreender por que eu falo a expressão civilização bizantina. E aqui, no que se refere à civilização bizantina, abram aí o livro de vocês a partir da página 136. Eu vou estudar aqui com vocês, aliás, eu vou explicar aqui para vocês o aspecto econômico e o aspecto político do Império Bizantino. Então, economia, beleza? Aquilo que se refere à economia, eu vou trabalhar aqui esse primeiro parágrafo aqui com vocês. Então, economia, A economia se refere a tudo, aquilo que uma sociedade produz e isso que essa sociedade produz, certo, está relacionada, certo, no caso desse contexto histórico aqui, principalmente com a questão da sobrevivência dos indivíduos, ou seja, tudo aquilo que as pessoas utilizavam, desde as plantações, comércio, pesca e assim por diante, beleza? Então, no que se refere à economia, certo, do Império Bizantino, podemos dizer que a agricultura, ela tinha um papel importante. Lembrando que no contexto antigo e no contexto medieval, a agricultura, certo, podemos aqui afirmar que era a atividade econômica mais importante. Ela, como ainda hoje, ela é uma atividade extremamente importante. Porque o arroz, a uva, certo, a laranja, a banana que chega até nós para que a gente se alimente, ela vem da agricultura. E nesse contexto histórico aqui, a agricultura ela é extremamente importante. Beleza? Então, só para a gente ver a importância da agricultura, a gente vai ver o quê? Que as áreas rurais, isso no mundo antigo e no mundo medieval, eram muito maior que as urbanas e abrigavam a população superior às da cidade. Isso aqui mostra toda a importância que o campo tinha, ou seja, toda a importância que a agricultura tinha, ou seja, grande parte da população do Império Bizantino não vivia em cidades, certo? A população do Império Bizantino não era uma população urbana, certo? Era uma população rural. Isso expressa a importância que a agricultura tinha nesse contexto histórico. Então, os alimentos produzidos na zona rural eram vendidos nos bazares e feiras das cidades, o que exigia estrada, claro, para escoar a produção, para o transporte dos produtos e os deslocamentos dos rebanhos. Ou seja, aqui nós temos tanto a agricultura como a pecuária, como atividades econômicas importantes. É claro, aí você pode dizer, professor, e o comércio? É claro que o comércio existia, é claro que a produção artesanal existia, mas vamos ter aqui nesse contexto histórico, no Império Bizantino, a agricultura como a atividade econômica mais importante. Então aqui,
certo? É interessante também, agora eu vou adentrar um pouco no aspecto político, certo? Ou seja, falei sobre economia, né? Primeiro comecei a falar sobre a divisão, economia, agora a gente vai para o aspecto político. Então, no Império Bizantino, nós vamos ter um poder político centralizado, certo? Vejam bem, o imperador, a maior autoridade política, certo? O poder era centralizado. Vejamos bem que o imperador, ele era o chefe político, porque ele era a maior autoridade política. Ele era também um chefe religioso, significa dizer o quê? Que no que se refere à religião, ele era a maior autoridade religiosa e ele era também a maior autoridade militar. Aqui eu falo de poder político, se relaciona ao religioso e se relaciona também ao militar. Ou seja, ele era considerado um representante de Deus, por isso ele era a autoridade máxima política, a autoridade máxima religiosa e a autoridade máxima militar. Agora vejamos bem, o seu poder não era hereditário, ou seja, não passava de pai para filho, certo? Mas era comum que ele indicasse o seu sucessor. O imperador era considerado a representação do sagrado, detendo o poder absoluto perante a sociedade e recebendo o título de Basileu. Ele tinha palavra final em decisões políticas, em decisões militares, econômicas e religiosas. Para exaltar o imperador, eram realizadas cerimônias luxuosas e desfiles públicos. Com todas as leis, provinha da vontade do Basileu, o Império Bizantino também pode ser considerado, isso aqui, meus amores, uma autocracia. Vocês vão ver muito isso quando a gente for estudar o Império Russo, porque todas as leis vêm de onde? Vêm da maior autoridade política. Por isso, pode ser considerado uma autocracia, ok? Então aqui vou ter que encerrar minha aula aqui com vocês. Vou me aprofundar mais sobre esse assunto, é claro, tanto no que se refere à história, à filosofia. Então, meus amores, fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus amores. Tudo de bom para vocês.